Paz do Senhor, irmãos, como estão? Graças a Deus, mais uma reunião em nome do Senhor Jesus Cristo, certo? Vamos glorificar o nome do Senhor aqui nesta breve manhã, né? Vamos, aqui está a igreja, glorificar o nome do Senhor aqui. O Senhor Deus possa abrir os céus, derramar as bênçãos eternas no nosso coração. Mas vamos clamar pelo poder do sangue de Jesus, para que Deus perdoe os nossos pecados, renove, nos purifique, nos dê vida em abundância, para que a gente possa entender o projeto de salvação, a bênção de Deus e a salvação que Ele tem para cada um de nós, né? Vamos clamar pelo poder do Senhor. Senhor Deus, pelo poder, o poder do sangue de Jesus, nós clamamos em tudo isso, Senhor, sobre nossas vidas, pedindo do sangue de Jesus sem medida, do poder do sangue de Jesus, purificando nossa vida, nosso coração, nossa alma para Ti, Senhor Deus. Nossos olhos, Senhor Deus, nossa mente, seja uma bênção diante de Ti, Senhor, que é o Deus maravilhoso. Cobre com este sangue, Senhor, que está na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouco da palavra, ela se encontra em Hebreus 9:14, que nos fala: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Glórias a Deus. Graças a Deus. Deus, irmãos, Ele tem algo para o nosso coração. Nos repreenda todo mal. Dê uma bênção ao nosso coração, porque, desculpa, irmãos, nosso ser, ele é de Deus. Nós somos um vaso de Deus que pode ser abençoado por Deus. Mas para que esse vaso ele não seja de pedra, não seja de madeira, seja de um elemento que Deus possa trazer bênção, ele tem que se dobrar, ele tem que se dar ao Senhor, né? O homem, ele não tem rumo. O homem, ele pode cair, como ele caiu e saiu da presença de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é o mediador entre Deus e os homens, né? Chamado Filho do Homem, que lá através do homem por Adão entrou o pecado, mas Jesus, como o unigênito de fato de Deus, ele é o Filho do Homem, ele trouxe, sendo o unigênito de Deus, ele trouxe redenção à humanidade e uniu todos de uma vez só na presença de Deus. Um homem entrou pecado, por um homem foi restaurado todos os corações, toda a presença de Deus, segundo a busca e a entrega e a nossa vida em comunhão com Deus, né? Graças a Deus, irmãos. Então, Jesus, ele tem essa vida, né? O homem, ele se separou do pecado, o homem está cego, o homem não vê nada, mas claro, quando é com Deus, quando é para Deus, seus olhos estão abertos, porque Cristo, ele libertou o homem, Cristo, ele deu vida nova ao homem, Cristo, ele tirou as cadeias, ele tirou as algemas, ele tirou as escamas, ele é um caminho, ele abriu um caminho que o homem, ele tem acesso quando está na presença do Eterno, né? Deus, ele tem, irmãos, ele tem poder para restaurar a nossa vida, né? Por isso que os crentes dizem, há poder no sangue de Jesus, né? Irmãos, Deus, ele tem essa palavra para trazer vida, né? O homem, ele se distanciou da presença, ele caiu, né? Mas o Evangelho, ele desce do céu, recupera o homem e volta para a eternidade. Glórias a Deus, né? Esse Evangelho se chama Jesus Cristo.
se chama a tua mudança de vida com Ele. Uma é essa bênção para o Deus, é essa bênção para um. Quem faz esse papel é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo de Deus, né? Cristo, ele quer trazer vida, ele quer fazer com que o homem rei, ele quer restaurar, ele quer trazer vida. A palavra, né? A palavra, não mais. A palavra de Deus, que um dia falou para o homem, se expressou para o homem, da sua eternidade e da sua glória, se dirigiu, trouxe para o homem a sua voz. A voz que muda o caminho e o rumo e o destino do homem por toda a eternidade. Graças a Deus. E se nós éramos como ovelhas perdidas. Um dia ele estava passando por Israel. Ele olhou para Israel e chorou. Ele chorou. Ele não chorou porque ele teve saudade, porque ele tinha seus próprios desejos, seus próprios, objetivos, mas porque ele tinha o desejo do Pai. E o Pai teve pena, teve amor, se entregou por Israel, né? A fidelidade do Espírito Santo tem regido, tem gritado na nossa vida. A gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Jesus, ele veio trazer esse tabernáculo imutável que estava na glória. Um tabernáculo que não tem mácula, que não é por coisas humanas, mas é por coisas de Deus, por coisas eternas, que constitui a presença do Salvador na tua vida. A figura do terrestre ainda teve defeitos, mas o celestial não, para onde a nossa vida está sendo aperfeiçoada. Graças a Deus. O rio do Espírito Santo passa sobre a nossa vida, trazendo a direção, consagração, consolo, refrigério, renovo. Da palavra do Espírito Santo, do refrigério de Deus sobre a vida do homem que era imundo, que era pecador, que era destituído da glória de Deus, mas por ele ter aceitado Cristo, ele renovou-se, ele tornou-se um ser novo, porque Cristo diz: eu sou o novo e vivo caminho. E viu, porque quem está em Cristo, ele já foi regenerado, já foi lavado com o Senhor Jesus. Esse tabernáculo, ele é Jesus morrendo por ti, te salvando, alegrando a tua alma, tirando ela de Satanás, de Lúcifer, né? Tirando ela do enganador. O sangue de Cristo tem poder, né? Então, irmãos, Deus é um Deus que fala, como foi dito, né? Fala com a sua igreja, fala com o seu povo, faz com que o seu povo esteja diante dele, né? Mas também, meus filhos, a palavra de Deus, ela um dia vai ser tirada da terra. Louvado seja Deus, porque com Deus não se brinca. Deus é misericórdia, mas é juízo também. Ela será, Deus, ele vai vir buscar o seu povo, né? O sangue do Senhor Jesus, ele está se encarregando de dar esta voz para o homem, que o rei vai voltar, e quem não tiver diante da sua face, limpo, regenerado, revigorado, cheio de vida, aspersão do sangue de Jesus, vai ficar por toda a eternidade. Então essas palavras lá vai ser tirada. Esse Deus, ele fala com o ser humano, mas ele é o Deus da glória, pessoal. É para lá que ele está tentando trazer, tentando levar a gente, né, para desfrutarmos da sua glória, que é a eternidade. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, graças a Deus. Então, Cristo, ele sempre foi o Senhor dos altos céus, né? O Senhor que teve misericórdia da pobre alma humana, né? Da alma humana. Quando o homem ele se depara com a verdade, que é Jesus, ele sabe cada vez mais que ele não é nada. E o único caminho para o ser humano é dar a sua vida a Jesus, porque
Nossa estimativa de vida, ela tem reduzido, ela tem aumentado, mas não chega nem à comparação que Deus é para o ser humano. Louvado seja Deus, né, irmãos? Irmãos, Cristo quer falar à sua igreja cada vez mais. Cristo quer trazer as suas bênçãos, as suas novidades, a sua direção, o seu poder, a direção humana, a luz de Deus, o caminho, o seu Filho para estar concomitantemente atuando, agindo, trazendo vida pelo seu sangue. Louvado seja o coração do homem. O tabernáculo terrestre, ele teve defeito, né? Mas Jesus é esse tabernáculo que deu acesso completo ao Pai. E é a figura completa da plena vitória de Deus sobre a vida do homem. Cristo vive, irmãos. É falar o coração do homem, né? A palavra diz, né, que nós servimos a um Deus vivo, né? Cristo, ele quer trazer a palavra dele. Deus é vivo, né? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma madeira? Não, nós servimos a um Deus vivo, um Deus que concede a bênção para o ser humano, concede a voz dele para o ser humano. A voz dele é poderosa, é suave, é delicada. A voz dele é como um trovão que traz vida e traz autoridade para derrotar todo o mal, porque ele é esse tabernáculo que um dia trouxe a presença do divino, do eterno para dentro de ti. Graças a Deus. Então a palavra nos fala aqui muito mais do sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus. Purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A nossa consciência ela tem que estar dentro de Jesus Cristo em nós. Cristo é tua luz, Cristo é teu fôlego, Cristo é tudo, irmão. Agora estou falando como um amigo, como um religioso, como um irmão, que ganhei tudo com Cristo e sem Cristo eu não sou nada. Eu falo tudo porque eu falo a autoridade do Espírito Santo, a autoridade de Deus, né, delegada por Deus. Né? Deus é sublime, pessoal, é eterno. Glória a Deus. Cristo, ele quer renovar o caminho, a vitória que ele um dia te deu. Ela ainda continua de pé, basta te buscar e entrar na sua presença, porque ele vai trazer a regeneração do seu sangue aspergindo dentro do teu interior, que é a palavra dele, que é o Espírito dele, dizendo que tu és dele, e o inimigo não tem poder, porque um dia tu confiaste em Deus. Cristo é este amor revelado ao coração humano. O humano que um dia deixou a presença eterna. Glória a Deus, irmãos. Mas existe uma porta aberta. Estamos no tempo da graça. No tempo da graça. Hoje você tem tempo de buscar, de louvar, de agradecer, de invocar, de louvar, adorar, pregar. Graças a Deus. Mas essa porta será fechada. Por isso temos que estarmos com o louvor, com a candeia, com os olhos, com a mente purificada diante do Eterno, porque um dia Ele já resgatou a nossa vida e nós temos consciência de quem é Deus dentro de nós, de que Deus pode fazer, e crendo em Deus, o inimigo não toca na nossa vida. Glória a Deus. Cristo é um Deus que restaura. A mão eterna está sobre ti, porque foi essa mão que te fez. Está esquecido? Esta mão mesmo. Então o Senhor te conhece. Quando onde Ele te abraçou, Ele deixou as marcas nas mãos dele e tu não viste. As tuas costas, o abraço glorioso que Ele te deu. Quer restaurar a tua vida, quer trazer vida ao teu coração. Deus é um Deus que ama o homem incondicionalmente. É a vida para o homem, é o único caminho. Irmãos, posso falar? Cristo, e quando Ele entra na vida do homem, Ele é algo novo na vida do homem. Ele
faz o homem andar no caminho do Evangelho, né? E Deus é essa luz, essa vitória que traz o reflexo, traz a bênção, traz a presença do divino na tua vida, porque independentemente desse sistema caótico, desse sistema derrotado do humano, que Deus já pisou em cima, provou que para onde o ser humano for, o que o ser humano inventar, ele não passa de nada. Os céus, a glória, os tempos, os séculos estão sobre o ser humano. Enquanto ele não entender que ele não é nada, ele não vai glorificar a Deus, ele não vai ter Deus como rei absoluto, que vai vir no reino milenial e buscar, que um dia disse a ti: irmãos, eu já venci o mundo e vim te buscar para mim. Glória a Deus. Isso quer restaurar, quer abençoar a tua vida, tá, irmãos? Quer abençoar, quer falar. Ele é essa voz no teu coração. Ele é essa voz que brama. Irmãos, ele é o Cordeiro morto desde o início do mundo, né? Houve até nesse próprio livro de Hebreus, não sei, mas tem uma palavra que diz: quem enviarei? Desculpa, eu estava me alimentando. A palavra diz: Jesus disse: envia-me a mim, Pai. Por isso que ele veio, o tabernáculo a qual Deus está preparando para ti é eterno, né? Ele não tem sombras, então sombras de dúvida. Ele é Deus contigo, Deus Emanuel, Deus Japé, Deus provedor, Deus que te guia, te guarda, irmão, que te ama, que te abençoa, né? Deus, ele restaurou a vida do ser humano. Às vezes é melhor falar: irmãos, eu tenho um testemunho lindo. Eu estava com enfermidade, que eu não vou dizer qual foi, não é bom, mas quando eu fui curado, eu sonhei. Eu sonhei que eu um testemunho, meu irmão, rapidinho, eu sonhei que eu estava andando perto de um carro de som. E aí eu estava mancando. Aí quando eu passava perto do carro de som, aí eu botava minhas pernas normais, eretas normais, eu estava andando direitinho. Quando eu cheguei, fomentação, o que o senhor estava falando? Senhor, eu quero saber o que o senhor estava falando comigo. Eu vou falar claramente com você. Quando você usar a sua boca para dizer que eu sou o seu Deus, quando você proclamar o meu nome, você vai andar cada vez melhor na minha presença. Aí quando eu fui olhar, irmãos, a enfermidade, ela já tinha saído. Porque eu determinei que Jesus é o meu vencedor, meu salvador. E da mão do Senhor nós jamais escaparemos. Porque Ele é esse Deus, Ele é a bênção, Ele é o nosso provedor, Ele é nosso amigo, que nunca deixou faltar nada para nós. Vocês, irmãos, Deus vem trabalhando grandemente, desde antigamente, na nossa vida, né? Às vezes a gente não ouviu a voz de Deus ainda, mas Deus, ele quer restaurar, trazer vida, né, para o coração do homem. Como diz lá na Gênesis: pairava o Espírito de Deus sobre a face das águas. Era sem forma e vazia, né? Não tinha nada, não existia vida, não existia nada. O Espírito de Deus quer entrar, quer fazer morada nesta terra, quer fazer morada neste coração. Louvado seja Deus, né? Por quê? Porque servimos a um Deus vivo, irmão, um Deus que fala e é glorioso na nossa vida, né? Então Deus quer trazer essa vida ao ser humano, certo? Inconfundível é a voz de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é eterna, ela é cheia de vida, ela não dá, ela não tem ênfase, não tem êxito. A palavra de Deus, ela é a autora e consumadora da nossa fé, a autora de todas as coisas. E Cristo é o que reina, é o Senhor dos altos céus, que está contigo e fala conosco, graças a Deus. Basta crer, né, que Deus vai transformar a tua vida, porque a palavra de Deus é eterna e tem vida eterna para te dar. Graças a Deus, irmãos. Então, esta bênção, esta palavra que tenho hoje para ti, para a igreja. O tabernáculo terrestre teve seus defeitos, não é perfeito? Mas Jesus é esse próprio tabernáculo que um dia se fez glorioso para que tu pudesse adentrar, ser purificado, ser transformado, ouvir a palavra
e está em vida com o Criador, não com sistemas terrestres. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Cristo, Ele quer falar ao teu coração, irmão. Deus é um Deus que reina, acima do sistema, acima do ser humano. Você sabe muito bem disso, que Deus um dia, chega a dar vontade de rir, o quanto Deus é glorioso, irmãos. Todos aqueles impérios, tudo isso, o livro de Eclesiastes, isso é um livro, não é a palavra toda que é a rocha do ser, a rocha eterna. Ele é o Pai da eternidade e tudo foi feito pela sua palavra, enquanto mais pelo seu poder e a sua glória e sua ação sobre todas as coisas. Glorificado seja o nosso Deus, né? Então Deus quer trazer esta bênção para o ser humano, esse entendimento, que estando nele, estando com ele, estando nos seus caminhos, ele alcançará êxito, tanto nessa vida e na vindoura. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele é o teu maior tesouro. Teu maior tesouro. A palavra fala, né? Deus é um tesouro escondido, né? Tesouro escondido. E Deus é mais que esse tesouro, irmão, porque quando a gente olha para o céu, a gente vê tudo azul, né? Então Deus deu de graça esse céu para nós, né? De graça, né? De graça, não basta a misericórdia, né? Deus de graça, não basta a misericórdia, né? Deus deu de graça ao homem, o homem não merecia, até porque ele não colocou o homem no céu, tá? Ele colocou no jardim. Mas a misericórdia, o Espírito de Deus, a presença de Deus, o amor que um dia Deus, descobrimos, derramou sobre o ser humano, regenerou tudo através da figura do poder eterno do nosso Salvador, do El Shaddai, né? O Senhor Deus da paz, que deu paz ao homem, que abençoou o homem, né? Ele restaurou os céus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, deixo esta palavra para que ela possa transformar a tua vida. Deus é um Deus que fala assim ao nosso coração, irmãos. Então, essa figura do tabernáculo eterno, ele é o próprio Jesus. De uma coisa eu falo, enquanto mais buscardes a Deus, mais Deus irá falar ao teu coração, porque Ele é um Deus vivo, né? Irmãos, Cristo é um Pai, irmãos, é um Pai. Irmãos, glorificado seja Deus, né? Vale a pena se humilhar a Deus. Amém. Glorificado seja Deus. Então, nos deixa a igreja na santa palavra, na santa presença de Deus, as duas consolações do Espírito Santo, e que a igreja possa desfrutar da paz, da bênção de Deus, na presença de Deus, cumprindo os seus mandamentos, né? Estando alegre com Ele, porque Ele é a nossa alegria, tá, irmãos? Então, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, irmãos, aqui encerramos as pregações. Deus os abençoe, a fidelidade de Deus, irmãos. Falar sério, o poder do inimigo da Babilônia. Os Félix foi um querubim ungido, né? E ele era um querubim, Messias quer dizer ungido, enviado de Deus. Então esse querubim tentou estar na presença dele, tomar o lugar de Deus, né? Aqui acho que quando eu abri a palavra de Deus, essa palavra que não fechei, procurei outra em Hebreus, né? Então a gente também tem que tomar cuidado, né? Porque falsos mestres, pastores, qualquer pessoa está aí à toa, sendo transfigurado, usado por isso aí mesmo. Certo, irmãos? Graças a Deus. Né? Fazem 26 anos hoje que eu aceitei o Senhor Jesus. Né? Hoje não, esse ano. 26 anos. Mais de 2 décadas e meia, né? E hoje prego a palavra de Deus. Graças a Deus. Pronto, irmãos, eu deixo a igreja com as consolações de Deus. Então, várias questões eu tive, né? Mas venci todas em nome de Jesus.
Deus os abençoe, irmãos. Cai na paz. Em nome de Jesus. Crescer na graça e no conhecimento. Cai. Deus louvor, pregação, jejum. Tudo isso para fazer a igreja se edificar, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Né?